Olá, irmãos, graça e paz. É um prazer estar mais uma vez com os irmãos nesse culto de quinta-feira, culto da família. E é um prazer para mim poder estar aí dentro da sua casa através de um aparelho de celular, da TV, através desse canal, da nossa igreja no YouTube. Espero que seja um tempo precioso aí na sua casa. Eu quero iniciar fazendo uma pergunta para você. Jesus está voltando? Sim ou não? Se Jesus está voltando, Ele está voltando é porque você já cria que a volta dele já era iminente, que já estava acontecendo, ou por causa desse período agora de pandemia? Se Jesus está voltando e você acredita que Ele está voltando, você está preparado para a volta dele? Se Ele voltar hoje, você vai se encontrar com Ele? Essa é uma pergunta talvez muito pertinente nesses últimos dias. Eu tenho ouvido até de pessoas que não são cristãs, já ouvi isso lá no meu trabalho, principalmente. As pessoas compartilham: eita, o mundo está se acabando, Jesus está voltando. E é uma pessoa que não é cristão, nunca foi cristão, mas tem esse entendimento porque ouviu em algum lugar e tem essa compreensão que de fato Jesus está voltando. E sobre a volta de Jesus, já tem alguns dias que eu venho pensando sobre isso. E eu estava refletindo nesse momento que nós estamos vivendo no mundo, e eu pensei: e aí, é agora ou não é agora? Eu não tenho uma intenção, não tenho uma pretensão de falar aqui sobre o fim dos tempos, de falar sobre escatologia, que é a doutrina do fim dos tempos, sobre a volta de Jesus. Mas eu quero pelo menos compartilhar com vocês aqui aquilo que é básico na volta de Jesus, aquilo que é de consciência comum para todos os cristãos, que é comum entre eu e você. E eu quero compartilhar com vocês o texto de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. Essa semana, mais precisamente sábado que passou, eu reuni com um grupo de jovens, casais, a gente reuniu o célula pelo WhatsApp. Foi bem bacana e a gente compartilhou um pouco desse texto. Eu pedi para que cada um lesse, a partir do capítulo 4, na verdade, a partir do 13, para que houvesse a compreensão melhor do texto e que cada um me falasse, aquilo que Deus falou com o seu coração, aquilo que eles haviam entendido. E eu fiquei muito feliz com aquilo que eu ouvi de cada um deles. E eu acho isso tão bom. E é bom quando a gente lê a palavra do Senhor e a gente entende aquilo que Deus está falando para nós. Capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Aí você que tiver alguma dificuldade de abrir, você vai abrir no sua Bíblia no livro de Romanos, Gálatas, Efésios, aí vai vir Filipenses, vai Colossenses, não sei, aí vai chegar no livro de 1 Tessalonicenses. Primeiro, depois de Efésios, você vai encontrar Filipenses, depois de Filipenses, Colossenses, e depois de Colossenses você encontra aí 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 1 até o versículo 11, a gente vai ler nesse primeiro momento. Diz assim: quando é que tudo isso vai acontecer? Eu não preciso realmente dizer nada a esse respeito, irmãos, porque vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente como um ladrão de noite. Quando o povo estiver dizendo vai tudo bem, está tudo calmo, está tudo em paz. Então de repente o desastre virá sobre eles, tão súbito como as dores de parto a uma mulher quando nasce o seu filho. E essa gente não poderá fugir para parte alguma, não haverá lugar onde se esconder. Versículo 4. Porém vocês, irmãos, não estão na escuridão a respeito destas coisas, e não serão surpreendidos como por um ladrão, porque todos vocês são filhos da luz e do dia e não pertencem à escuridão e à noite. Estejam vigilantes e não adormecidos como os outros. Estejam atentos à volta do Senhor e permaneçam sóbrios.
À noite é que as pessoas dormem, à noite se embriagam. Mas nós que somos do dia, conservemos-nos sóbrios, protegidos com a couraça da fé e do amor, e usando como nosso capacete a esperança da salvação. Versículo 9. Porque Deus não nos escolheu para derramar a sua ira sobre nós, mas para nos salvar por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. 10. Ele morreu por nós para que possamos viver com Ele para sempre, e sejamos vivos ou mortos na hora da sua volta. Portanto, animem-se uns aos outros e edifiquem-se uns aos outros, tal como já estão fazendo. O contexto desse texto que a gente acabou de ler, se a gente for lá para o capítulo 4, a partir do versículo 13, o apóstolo Paulo, ele conforta, ele anima os irmãos de Tessalônica, porque os irmãos estavam preocupados com as pessoas que já haviam morrido, achando que eles não desfrutariam, né, desse momento, né, de experimentar a segunda volta de Jesus. Eles imaginavam que somente os vivos, somente quem estivesse vivo iria desfrutar desse momento. O apóstolo Paulo, né, acalma o coração deles, tranquiliza, anima-os e fala: não se preocupem, porque Jesus, quando ele voltar, primeiro os mortos irão ressuscitar, né? Primeiro os mortos terão esse encontro com Cristo, e depois nós que estamos vivos, nós encontraremos com Ele, ou quem estiver vivo vai encontrar com Ele. Então, o contexto aqui é basicamente esse, né? Estavam preocupados com os mortos e achando que os mortos não encontrariam Jesus nessa segunda vinda de Jesus, na sua volta, e o apóstolo Paulo tranquiliza a cada um deles. E aí, a partir do versículo 1, que foi o texto que a gente leu, o apóstolo fala: quando é que tudo isso vai acontecer? Né? Eu não preciso realmente dizer nada a esse respeito, irmãos, porque vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente como um ladrão de noite. Então eu iniciei perguntando, né, sobre a volta de Jesus. Você deve ter respondido aí: eu acho que sim, eu acho que não, para mim já vai acontecer agora. Talvez outros dizendo que não vai acontecer agora. A resposta para isso, irmãos, é: eu não sei, você não sabe. Então não adianta a gente ficar especulando, não adianta a gente ficar, né, preocupado com isso. Eu não sei nem porque tem cristão preocupado com isso, né? Não se preocupe com a volta de Jesus. Lá em Mateus capítulo 24, Jesus disse que quanto ao dia e a hora, nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem, nem ele próprio Jesus saberia, né, o dia que ele voltaria, somente o Pai. Então, assim, nem os anjos, nem Jesus sabe, não sou eu, nem você que vai afirmar. Claro que pelos acontecimentos, né, que está acontecendo, que está se passando aí pelo mundo, claro que a gente pensa e acredita que a volta de Jesus logo vai acontecer. Mas a minha fala para você aqui essa noite, o que eu quero que Deus ministre ao seu coração, é para que você se apegue à volta de Jesus, mas não com preocupação, mas com alegria no seu coração. E se por acaso você está com algum tipo de dúvida, algum tipo de preocupação, você precisa analisar e pensar: que preocupação é essa? É porque você não está preparado? É porque você quer ficar um pouquinho mais aqui na Terra? É porque você quer desfrutar de mais coisas aqui, né? E não pense assim, né? Deus tem o controle de todas as coisas, e no dia que Ele quiser vai acontecer, e a gente não vai poder adiar. Se vai ser agora, se vai ser mais lá na frente, a gente não deve ficar preocupado com isso. Mas eu queria passar para vocês, irmãos, o que nós podemos fazer enquanto a gente espera Jesus voltar, né? A gente fica nessa dúvida aí, se vem ou não vem, e talvez fiquem algumas pessoas aí perdidos, né? Meio que desorientados, porque como não estão indo para as igrejas, não estão, não estão se envolvendo, e acham que por não estarem se envolvendo diretamente com o ministério, com esse serviço de ministério, pode achar que não está fazendo a vontade de Deus, coisas assim do tipo. Não é para se preocupar com isso,
você da sua casa, você fora da sua casa, você fora do templo, dentro do templo. A orientação que a gente tem aqui do apóstolo Paulo, que a gente encontra muito na Bíblia, é que ele pede, e também a gente vai depois ver o apóstolo Pedro falando, que o que ele pede é que nós estejamos vigilantes. Então, o importante é vigiar, é estar sempre em atitude de espera. Então, vigie e esteja em atitude de espera. Enquanto você espera Jesus voltar, aqui nesse capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, a gente tem aqui algumas dicas que o apóstolo Paulo ele nos dá do que a gente pode fazer. A partir do 14, ele vai dizer assim: irmãos, admoestem aqueles que são preguiçosos ou rebeldes. Confortem aqueles que estão atemorizados. Tenham um carinho cuidadoso por aqueles que são fracos e tenham paciência com todos. 15. Cuidem que ninguém retribua mal por mal, mas procurem sempre fazer o bem uns aos outros e para todos. Versículo 16. Estejam sempre alegres. 17. Permaneçam sempre em oração, o famoso orar sem cessar. Versículo 18. Estejam sempre agradecidos, haja o que houver, porque esta é a vontade de Deus para com vocês que pertencem a Cristo Jesus. Não abafem o Espírito Santo, não zombem daqueles que profetizam, mas ponham à prova tudo e fiquem com o que é bom. 22. Afastem-se de toda espécie de mal. 23. Que o próprio Deus de paz faça vocês completamente puros e que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis até o dia quando nosso Senhor Jesus Cristo voltar. Versículo 24. Aquele que os chama é fiel, tal como prometeu. Amém. Até o versículo 24. Então aqui a gente vê algumas orientações do apóstolo Paulo que nós devemos fazer, enquanto nós aguardamos essa volta de Jesus. Então, enquanto Jesus não volta, não se preocupe, tenha certeza da sua salvação. Se a sua vida não está em ordem, se a sua casa não está em ordem, ainda é tempo de colocar a casa em ordem, é tempo de você arrumar o que precisa arrumar, é tempo de vigiar o que precisa ser vigiado, é tempo de frear aquilo que você precisa frear, para que vocês e eu, não sejamos pegos de surpresa. O apóstolo Paulo aqui, a igreja de Tessalônica, aos irmãos de Tessalônica, ele diz que quanto à volta de Jesus, isso já foi esclarecido para nós. Nós que somos do dia, essas coisas já nos foi ensinado, já nos foi passado. Então a gente não deve ficar preocupado com isso. Quem se preocupa com isso é quem vive na noite, é quem está nas trevas e não está preparado para essa volta de Jesus. E eu quero compartilhar com vocês, para estar encerrando, um texto lá na segunda epístola de Pedro, no capítulo 3. Eu acho interessante que a gente não pode adiar a volta de Jesus, a gente não pode atrasar a sua volta, mas a gente pode adiantar a volta do Senhor. E aqui na segunda de Pedro, no capítulo 3, a partir do versículo 9, o apóstolo Pedro diz: ele não está sendo vagaroso com a sua volta prometida, embora por vezes pareça assim, mas ele está esperando com paciência, porque não quer que ninguém pereça, e está dando mais tempo para os pecadores se arrependerem. O dia do Senhor virá com toda a certeza, tão inesperadamente como um ladrão. Então os céus desaparecerão com terrível estrondo, e os corpos celestes serão consumidos pelo fogo, e a terra e tudo quanto está nela serão queimados. Versículo 11. E assim, já que tudo ao nosso redor se derreterá, que vidas santas e piedosas nós devemos viver. Vocês devem aguardar ansiosamente aquele dia e apressá-lo, o dia em que os céus serão destruídos pelo fogo e os elementos se derreterão e desaparecerão em chamas. Nós, porém, estamos aguardando ansiosamente a promessa divina de novos céus e nova terra, depois disso tudo, onde habita a justiça. Queridos amigos, enquanto vocês estão esperando que essas coisas aconteçam, esforcem-se para viver sem pecar.
e andem em paz com todo mundo. Mais dicas, mais posturas que agora que o apóstolo Pedro nos ensina, né, de como a gente deve viver e proceder enquanto a gente aguarda. E detalhe, ele diz aqui ansiosamente, esse anseio aqui, essa vontade logo da volta de Jesus, para ter esse encontro com Jesus, viver nesse lugar de paz que ele promete. Então no 14 ele diz, andem em paz com todo mundo, inculpáveis, a fim de que ele se agrade de vocês quando voltar. E lembre-se, versículo 15, porque ele está esperando. Ele nos está dando tempo para anunciar a sua mensagem de salvação aos outros. Até aí. Ele está dando mais tempo, ele está aguardando que mais pessoas tenham um encontro com ele, rendam suas vidas a ele para que ele volte. E nós temos essa oportunidade de sermos esse meio, né, esse canal para que Deus, que a bênção de Deus, a salvação de Deus chegue até mais pessoas, chegue até outras casas. Então, meus irmãos, eu quero encerrar pedindo que você, de todo o coração, que você não fique preocupado, mas que você viva com esse anseio, né? Essa vontade de que logo esse dia aconteça, porque tudo isso de ruim que a gente está vendo aí na Terra, vivendo, experimentando, não com essa pandemia, mas tudo que a gente já viveu, experimentou, tudo isso logo um dia acabe e a gente tenha esse encontro com o Senhor. Claro que eu quero viver mais tempo, eu quero ter mais um pouco de tempo aqui na Terra, se o Senhor quiser, mas se Ele não quiser, Ele já pode me levar ou Ele pode voltar, porque a Ele pertence a minha vida, a Ele pertence às nossas vidas e Ele está no controle de tudo. Essas coisas não devem estar na nossa mente a ponto de nos prejudicar, de tirar a nossa paz, de tirar a nossa alegria. Eu quero encerrar de fato com uma postagem, uma postagem que eu li a semana retrasada de um pastor presbiteriano lá do Rio de Janeiro. Ele fala assim: enquanto não passa, amigo, bom dia, vai passar. Ele fala a respeito dessa pandemia. Enquanto não passa, ame. Tem muita gente sofrendo. Como amar? 1. Evite tomar os fardos das pessoas mais pesados do que já estão. 2. Encoraje os abatidos. 3. Pratique a solidariedade compartilhando o que tem. 4. Interceda pelos que sofrem. 5. Cuide da sua vida espiritual, a fim de estar entre os mais usados por Deus nesses dias de sofrimento no mundo. Então a gente tem muita coisa para fazer enquanto nós aguardamos, com uma postura de vigilância, com uma postura de espera, de forma ansiosa, aguardando essa volta de Jesus, onde nós estaremos eternamente com Ele em novos céus e em nova terra. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, no nome de Jesus. Amém. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte,
morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás?